Boa noite a todos. Dar início à nossa aula de usinagem e CNC e comando numérico, né? Do curso de Engenharia de Controle e Automação, Universidade de Fortaleza. Hoje, dia 26 de maio, terça-feira, né? Começo a aula aí já com uma notícia não muito boa para vocês. Quinta-feira é feriado. Então, saiu essa determinação aí agora há pouco aí, né? Pelo governo devido à pandemia. Então, quinta-feira a gente não terá aula. Vou usar esse tempo aí para desenvolver outras atividades, corrigir algumas coisas. Como a gente não vai se encontrar quinta-feira, eu mudei a nossa estratégia de hoje para um outro planejamento, uma outra atividadezinha para vocês. Falando em atividade, aquela que a gente fez a aula passada referente ao a cálculo de apenas uma engrenagem, ela já está disponível aí, ó, no Unifor Online para vocês. Então, vocês entrarem lá no Unifor Online, justamente lá na aba onde a gente fez a entrega, já tem aqui, né, o cálculo de uma engrenagem, já tem a resposta para vocês lá, então vocês podem ver lá as considerações, como ficou o projeto de vocês, como ela foi feita, ok? E aí hoje, já disponibilizei também no material didático, hoje, essa atividade eu mandei no grupo também, da disciplina ali, atividade aqui, ó, né, cálculo de trem de engrenagens, é justamente esse PDF que aparece para vocês. O que a gente vai fazer hoje? O dimensionamento da engrenagem, ele é da mesma forma que vocês fizeram, né? Então a gente fez alguns cálculos lá dos diâmetros, passos, números de dentes e alturas, e geralmente ali a gente fez o cálculo só para uma engrenagem, só que usualmente uma engrenagem ela nunca trabalha sozinha, né? A engrenagem ela sempre está ligada a outro elemento. Como assim? A engrenagem ela trabalha em conjunto com uma parceira dela, que justamente essa nossa imagem aqui, transmitindo o movimento entre eixos distintos. Então, conforme essa engrenagem menor gira, vai acionar essa engrenagem maior e assim transmitir o movimento entre os eixos, fazendo aquela nossa relação, né, de variação de velocidade e potência. Então, onde eu tenho uma velocidade mais elevada, eu tenho uma potência mais baixa. Consequentemente, na outra extremidade, que tem a velocidade mais baixa, eu tenho uma potência mais elevada. Essa é a grande jogada do trem de engrenagens. E aí, o que eu coloquei para vocês? Nós vamos calcular agora duas engrenagens. Mas como duas engrenagens? Como a engrenagem trabalha em uma relação à outra, existe um elemento chamado relação de transmissão entre elas, que é justamente o I. Essa relação de transmissão é a variação que uma tem em relação à outra. Então, eu fiz a mesma jogada da aula passada, eu pré-estabeleci relações de transmissões para os nossos alunos da disciplina, então tem o seu nome aqui, vai ter a relação aí que você vai ter que adequar a sua transmissão, e amarrei apenas o módulo. O módulo é o parâmetro geométrico do dente, né? A ferramenta de corte do dente. Por que eu fiz isso? Primeiramente, vocês mesmos vão definir o número de dentes. Ficou errado aqui, ó, ela ficou uma única janela, seriam duas. Então, eu tenho o número de dentes para a engrenagem menor e o número de dentes para a engrenagem maior, né? Essa relação de transmissão entre elas tem que respeitar esse valor aqui pré-estabelecido para você, tá? Vou fazer um exemplo hoje para vocês aqui, não usando nenhum desses parâmetros, tá? Mas para vocês terem uma ideia de como trabalhar essa relação de transmissão, ok? Então, por exemplo, qual que é a nossa ideia aqui? Quando eu pego uma relação de transmissão, eu vou abrir aqui só uma tela em branco aqui para facilitar a nossa escrita. Coloquei para vocês ali relações de transmissão associada a números não inteiros, né? Então, quando você olha aqui, ó, por exemplo, o Albert Taylor aqui, 3,75, né? O João Marcos, 3,25, o Richard, 1,75, o Vanessa, 1,5, e assim sucessivamente. São números aleatórios. Como que a gente faria essa relação de transmissão? Primeiramente, eu vou pegar um valor que não tem ali. Digamos que o meu valor, a minha relação de transmissão, ela seja ali um I, né, de 4,25. É um exemplo quebrado igual de vocês. O que é esse I? Esse I é justamente a taxa que vai ter a variação de velocidade entre as minhas engrenagens, né? Então, digamos assim, se eu tenho lá uma engrenagem menor, né, vou chamar aqui a de P, digamos que ela está a 100 RPMs, né? Consequentemente, eu vou ter uma associada a ela outra engrenagem, essa engrenagem é redonda, tá, pessoal? Né? Que ela vai ter uma rotação, que vai ser a engrenagem G,
Só que a relação entre elas, o I é de 4,25. Ou seja, a minha rotação aqui, o meu N aqui, vai ser uma consequência desse número. Então, eu vou pegar 100 e vou dividir por 4,25. Se eu pegar aqui, ó, 100 e dividir por 4,25, essa minha engrenagem vai ter uma rotação de 23,52 RPM. A relação entre elas é esse I. E o que acontece? O que aparece ali para a gente? Aparece, consequentemente, esse I, que é a relação de transmissão para vocês. Ah, mas a gente está falando de velocidade de canto nenhum aqui. Não, mas estamos falando de número de dentes. Então, eu vou fazer essa mesma associação, só que com o número de dentes. Como assim? Como eu não tenho estabelecido nenhum nem outro, eu vou ter que achar um número de dentes que se enquadre na minha relação. Por exemplo, 4,25. Se eu falar que essa minha engrenagem aqui, ó, tiver 10 dentes, vou fazer uma tabelinha aqui, então eu vou ter o número de dentes da pequena com o número de dentes da grande, né? Vou fazer uma associação. Então, por exemplo, se minha pequena tiver 10 dentes, eu vou multiplicar por 4,25, né? 10 vezes 4,25, e vai falar que minha engrenagem grande tem 42,5 dentes. Pessoal, isso aqui não existe. Eu não posso ter uma engrenagem com meio dente. Putz, e aí? E aí que eu vou achar um número inteiro entre as duas. Por exemplo, se eu colocar aqui um exemplo, vamos lá, 11 dentes vezes 4,25, opa, 46,75, não dá, né? Se eu colocar 12 vezes 4,25, olha aí, 51, opa, já dá certo. Então, se eu tiver uma engrenagem menor com 12 dentes, a minha maior ela vai ter 51 dentes. Ou seja, isso aqui é uma relação de transmissão que tem um I de 4,25, que é justamente o que eu tenho aqui, ó, minha relação de transmissão. Então, isso aqui é uma das possibilidades que eu tenho de transmissão. É a única? Não. Se eu colocar 14 dentes, 14 vezes 4,25, ó, dá quebrado. Mas se eu colocar 16 vezes 4,25, olha aí. Por exemplo, se eu colocar uma engrenagem com 16 dentes, a minha outra vai ter 68. Se eu olhar a relação entre elas, também o meu I é o 4,25. Ou seja, não tem uma única saída. Tá? O que eu tenho que achar? Um número de dentes que combina as duas engrenagens, números inteiros. Não existe uma engrenagem com meio dente. Se eu adotar qualquer um desses valores, por exemplo, vamos dizer que eu vou pegar esse de 12 aqui, né? Então, lá na minha tabela, quando eu pegar lá no nosso plano, nós vamos fazer o que aqui? Vamos fabricar, digamos, eu vou colocar aqui 12, né? Essa aqui seria 12, essa aqui seria lá os, esqueci, 51. Vou calcular os parâmetros dela, diâmetro primitivo, externo e interno, né? Para cada engrenagem. O passo ele é comum para as duas, a altura do dente é comum para as duas, A e B é comum para as duas. E aqui embaixo a gente pede o quê? O processo de fabricação das duas engrenagens, tanto da maior quanto da menor. E aí eu vou fazer os cálculos com vocês, porque na aula teve alguns alunos que erraram essa conta na atividade passada. Teve alguma associação que vocês fizeram em algum momento aí, que os dois erraram no mesmo ponto. Os alunos erraram no mesmo ponto. Então deve ser alguma coisa que eu expliquei e não ficou bem claro. Então eu vou refazer para vocês essa parte, justamente para a gente rever essa sequência. Deixa eu só abrir aqui a nossa aula. Foi a aula que a gente fez os cálculos, fez as relações. Eu quero essa tela aqui, ó. Já já eu vou usar ela aqui. Então, vou minimizar ela aqui. Vou voltar aqui para a nossa tela de cálculo. Pessoal, uma engrenagem de 12 dentes, né? Para eu lembrar lá, quando eu for fazer minha engrenagem, meu disco divisor, a gente tem um disco divisor lá que tem uma relação de transmissão. O que é o disco divisor? É esse elemento que faz o trabalho do nosso conjunto, né? Ou seja, eu tenho que calcular quantas voltas na manivela eu vou dar para realizar uma engrenagem de 12 dentes e de 51 dentes, que é no meu caso 12 e 51. De vocês vão ver qual é o número de dentes que vai casar a relação de transmissão lá especificada para vocês. Então, no meu caso, eu tenho aqui ó, o número de voltas da manivela, né, que é o número de dentes da coroa sobre
o número de divisões desejadas, que é o nosso número de dentes. Vamos calcular isso aqui primeiro. Então, primeiro eu vou fazer aqui, para a nossa engrenagem de 12 dentes, né? Ó. Então, Z igual a 12, ok? Então, vamos lá. Volta na manivela seria o quê? 40 sobre 12 divisões. Eu consigo fazer uma divisão correta aqui? Ficaria quebrada, né? Se eu pegar lá 40 e dividir por 12, não dá para eu dividir direto, ela fica um número quebrado. Ou seja, eu tenho uma fração aqui, né? Quando eu venho aqui e faço 40 e divido por 12, eu sei que eu consigo colocar 3, vai dar 36, vai me restar 4 divisões. Então, ou seja, eu sei que aqui eu já tenho 3 voltas, né? Ó. Só que eu preciso achar um disco divisor para fazer essa fração de 4 divisões. Aí nós vamos recorrer para aquela segunda conta, né? Ó, que é o número de furos a deslocar. Que o D é o número de furos do disco divisor que eu vou escolher e N é o número de divisões a efetuar. Ou seja, eu vou pegar uma associação que vai levar em consideração a este valor aqui, ó, né? A este número que eu tenho. Então, ou seja, por exemplo, o nosso disco divisor lá, ele tem quantos furos? 40 furos. O nossa coroa, né? Desculpa, calma aí, só isso aqui. Só voltar aqui, né? O D, número de furos do divisor, e o número de divisões a efetuar, tá certo? Desculpa, eu que vi errado. Então aqui, ó, nós vamos o quê? Calcular o nosso E, né? Só um minuto, pessoal. Vou deixar ele aqui. Facilita para todo mundo. Pronto. Então nós vamos calcular aqui, ó, o nosso E. Opa, só voltar aqui para a canetinha. Nosso E, ele vai usar o quê? Justamente, né? O número de divisões que a gente deseja sobre o número de divisões que a gente faz. Então, ou seja, vai ser o quê? 4 sobre 12. Aqui que é a grande jogada. 12 é o número de divisões, que são 12 dentes. E o número de furos são 4 furos que nos restam. 12 sobre 4. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso achar um valor desse denominador similar a algum número que eu tenho dos discos prontos. Então, se eu olhar aqui, ó, opa, nós temos discos aí, não tem um disco de 12, mas tem 16, 18, 20, né? Se eu pegar aqui qualquer um desses discos, deixa eu pegar essa imagem aqui, só um minutinho. Vou trazer ela para cá. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse número de discos que a gente tem aqui, né, eu tenho que fazer uma associação. Por exemplo, se eu pegar esse aqui e multiplicar por 2, eu vou ter 24 sobre 8. Eu não tenho um disco de 24. Se eu multiplicar por 3, 36. Eu tenho um disco de 36? Não tenho. Qual que eu teria mais próximo aí? Teria que dar números exatos, né? 18, 20, tudo ímpar quase. E aí, qual seria a nossa saída aqui? Vamos fazer diferente. Eu vou dividir por 4. Vai ficar quanto aqui? 1/3, né? Pessoal, se não entender, chama a gente lá. Então, ficou 1/3. Eu tenho uma nova fração. Opa, agora eu consigo achar denominadores que associem, né, ao número. Como assim? Se eu pegar esse 1/3 agora, por exemplo, vamos fazer as saídas aqui, ó. Vou trazer ele para cá, tá? Ó. 1/3. Primeira saída. Se eu multiplicar ele por 5, eu vou ter uma fração 5 sobre 15. Opa, 15 eu tenho aqui, né? Está aqui o nosso 15. Ó. Daria certo. Vou multiplicar por 9. Por que por 9? Porque eu sei que vai ficar 9 sobre 27. 27 eu tenho aqui, ó. Né? Ou seja, eu tenho que achar uma fração que o do meu denominador tem aqui, porque aqui seria o número de furos. Então, consequência, se eu pegar esse aqui, por exemplo, ó, né?
Então, minha resolução aqui seria o quê para a engrenagem de 12 dentes? Eu teria que fazer lá, ó, uma volta. Opa, desculpa, 3 voltas, né? Ó. 3 voltas, mais 9 furos no disco, né? Ó, de 27 furos. Tá? No disco de 27. Esse seria o cálculo correto. Tá? Teve gente que confundiu lá, não sei se a gente usou essa mesma nomenclatura aqui e acabou fazendo uma conta lá que não tinha como existir. Entendeu? Vamos fazer a segunda engrenagem? Professor, Pode falar. Opa, Matheus. pode explicar só por que que ali deu 4? Esse negócio aí Aqui, é igual a D sobre N? Isso. pronto. Porque a gente dividiu aqui, ó, 40 sobre 12. Quando eu divido 40 sobre 12, eu multiplico 3 dá 36, menos 40 sobra 4, né? Ó. Aí, ou seja, me resta ainda 4 divisões para eu chegar nos 12 furos corretos. Essas 4 divisões, como eu vou inserir ela dentro do parâmetro? Eu vou dividir ela 4 pelo número de furos. Aí nós buscamos uma relação aqui, ó, que dê para associar com alguma dessas, que seja equivalente. Então, por exemplo, eu sei que isso aqui é uma relação de 1/3. Eu dividi por 4, de cima e de baixo, ficou 1/3. 1/3 é a mesma relação que tem 4 sobre 12. E aí eu peguei e associei ela para achar algum denominador aqui. Ó. Quando eu multipliquei 3 por 9, ficou 27. Quando eu multipliquei 1 por 9, fica 9. Então, eu tenho um furo de 27. Então, eu vou dar 9 furos no disco de 27, que vai ser uma relação de 1/3. Ou seja, eu tenho que dar 3 voltas, mais 9 furos no disco de 27. Eu repetindo isso, eu vou conseguir fazer as 12 divisões no meu disco. Pode parecer complexo. Beleza, entendi. Vamos fazer do segundo, que acho que vai ajudar você a associar. Duplicar aqui, eu vou só deletar tudo isso aqui. A nossa relação, opa, aqui não, até aqui só. Pronto. Essa relação continua a mesma, né? Porque agora a gente vai calcular 51 dentes. Então vamos lá, ó. Nossa segunda engrenagem agora, aqui, ó, ela tem a engrenagem maior, ela tem 51 dentes, beleza? Nosso disco divisor tem 40. Então vamos lá, ó, voltas na manivela, né? Vai ser o quê? 40. Só um minuto. Só, pessoal, só me organizar aqui que eu estou... Pronto. 40 sobre 51. Opa, essa divisão dá menos que 1, né? Então, eu sei que eu tenho que dar menos de uma volta, né? Ela vai ser menor do que 1. Então, consequentemente, eu vou jogar isso aqui direto na outra equação já. Tem algum denominador comum entre as duas? Se eu dividir por 2, não. Se eu dividir por 3, 51 é primo? Não, né? Se for, vai dar um trabalhozinho. 51. Acho que é, professor. É primo, né? Peraí, vou olhar. Tô testando aqui também, calma aí, tô dando Vou olhar aqui. Tem uma forma mais fácil de descobrir, né? O Google sempre responde pra gente essas coisas. Não, não é um número primo. É 41 que é. É. Então dá pra gente achar números aí. Então vamos lá, tranquilo. Como que a gente faria aqui, então, no nosso caso aqui? Eu achei que ia ser mais fácil, mas ia ser um pouquinho mais complicado, mas não. Já que ele é menor do que 1, eu vou multiplicar ele aqui, ó. Eu sei que vai dar menos uma volta. Então, eu vou multiplicar ele por denominadores maiores. Por exemplo,
Se eu pegar aqui, ó, multiplicar por 2, estou só tentando raciocinar aqui uma forma de a gente chegar, não tinha feito essa nomenclatura antes dos 51 dentes. Se eu der uma volta, eu vou dar 40, vai sobrar 11. Se eu dividir, quando dá número quebrado assim, tem uma jogada que a gente faz que facilita demais. Por exemplo, vamos fazer a jogada aqui. Se eu multiplicar por 2, vai dar 80 sobre 102, né? 80 por 0,2. 1,02. Eu divido por 4? Não. 1,02. 3, tá? Ó, por 3. Mas 80 não divide por 3. 1,02 por 6. 17. 1,80. Não dá. 1,02 dá por 12. Não, vai dar quebrado. Por 10, dá quebrado. 1,02 dividido por 12 não dá. 1,02 dividido por 10. Estou fazendo tentativas aqui, tá, pessoal? 1,02 por 9 não dá. 51 dentes vai ficar complicado mesmo, mas a gente faz. 1,0. Não dá. Deu por 2, deu por 6, mas 6 não dá por 80. Se eu dividir por 2, vai voltar na mesma. 40 sobre 51. Se eu multiplicar por 3, 120. 51. 51. 51 vezes 3. 153. 153 dividido por 39. Anda quebrado. Nós vamos usar esse do 2 mesmo. Se eu pegar 2 aqui, eu vou ter que usar uma fração de 80 dentro do disco. Ou seja, eu tenho que reverter todo esse nosso cálculo. Me pegou agora aqui essa questão de 51 dentes. Alguém sabe uma saída aí fácil? De números que bateriam? Estou simulando aqui. Ver se a gente chega lá. Vamos lá, pessoal. Quanto dá 40 por 51? 0,78. Pessoal, não estou achando uma saída para isso aqui, ó. Estranho. Uma relação que ele faz, por exemplo, eu estou pegando aqui um material que a gente tem, ele faz uma nomenclatura, por exemplo, engrenagem de 100, né? Ó, 40 sobre 100, ele multiplica por 10, divide por 10, né? Aqui a gente multiplicou por 2. Ele chega numa outra fração menor de relação entre eles. Né? Com mais 51, eu não tenho como dividir por 2, não tenho como dividir por 3. Eu tenho que usar essa mesma nomenclatura. É necessário avançar 8 furos, de 20. É isso que ele faz. É como se eu tivesse que jogar esse denominador para algum número próximo desse, multiplicando e dividindo, que eu conseguisse achar uma associação. Entendeu? Por exemplo,
Achar a diferença do número atribuído e atributar, diferente, isso vai depender. Lê-se N, delta N. Ele leva aqui uma jogada muito... Eu estou olhando aqui uma aula, que é justamente aquelas aulas de... Mostra justamente essa sequência. Então ele fala aqui, né, ó, a sequência como a gente faz. Ó, 97 furos, né? Ele coloca aqui uma relação. Então, tipo, um disco de 40 igual ao nosso com 97 furos, né? Ele não tem aquela relação exata. Então, ele divide por 100, ele acha 8 furos no disco de 20, só que ó, a diferença do número de dentes é um arbitrário. 8 no número arbitrário e o número de dentes desejados. Isso vai depender do número maior. Então, esse delta N, ó, é o cálculo das engrenagens. Seria 97, né? Ele usou 100, 97 seria 3. Nesse caso, ó, o número de dentes da engrenagem auxiliar será usado para corrigir a diferença é 3. No exemplo, a correção para a normalização do disco divisor. Então, por exemplo, ó, ele vai colocar aqui, ó, ser o delta N, né, sobre o número do divisor. Então, ele vai pegar ali, ó, 40 vezes 3 sobre 3, entendeu? Essa é a jogada que a gente tem que fazer aqui, é isso que eu não lembrava. Que é justamente uma jogada para chegar naquele dente. Não é difícil. Ó. Então, aqui no nosso caso, eu não vou usar essa relação aqui agora. Do 40 sobre 51. Se eu colocar aqui 40 sobre 60, né, ó, só voltar aqui. Se eu falar aqui, ó, que essa relação ela vai ser 40 sobre 60, a gente tem um delta N aqui de 9, né, ó. Um delta N, só corrigir aqui, ó. Não tem problema. Aí, quando eu fizer isso aqui, a gente sabe que vai ter uma relação aqui, ó. Se eu dividir por 2, vai ser 20 sobre 30. Se eu dividir por 4, dá 15 sobre 10, né? Opa, ao contrário, 10. Eu vou dividir aqui por 4. Tá, ó. Vai ficar 10 sobre 15. Ok? Essa relação para a gente ainda não dá divisão. Aí a gente vai fazer aquela jogada lá do delta N. Eu vou multiplicar esse de cima pelo N. Ou seja, ele vai ficar 10 vezes 9 sobre 15. Consequentemente, vai ficar 90 sobre 15. Se eu fizer essa divisão aqui, deixa eu montar direitinho. 90 sobre 15 daria aqui quantas? Dá certo, né? Dá 6. Ou seja, quando eu tenho aqui 6 voltas, eu vou ter que pegar qualquer disco desse e dar 6 voltas nele. Daria certo se eu pegasse essa relação. Ou seja, se eu pegar aqui meu disco divisor, qualquer um, pode ser de 15, de 20. Então, ou seja, a nossa relação aqui, como ficou certo, que foi uma sorte, vou pegar aqui o de 16 dentes agora, tá? Por exemplo. Então, vai ser o quê? Nossa relação vai ser 6 voltas no disco de 16, ou qualquer um dos outros, entendeu? Então, o que acontece? Eu vou usinar o nosso primeiro dente, né? Tem nossa engrenagem lá. Vou fazer aqui a cavidade do primeiro dente. Posterior, eu vou ter que dar 6 voltas. Vou fazer o segundo. Isso aqui vai acontecer o quê? Ele vai dar uma defasagem maior quando eu fizer lá. Mas no final, que eu fizer os 51 dentes, eles vão bater a relação de todos os dentes. Deu para entender um pouco ou ficou meio complexo, pessoal? Ficou meio complicado, né? Isso aí? Foi, professor, ficou meio complicado. Essa segunda aí ficou meio complicado, esse número, essa diferença, né? Um pouquinho só. Espero que o do trabalho não desce. Não É porque a jogada ficou maior. O número de dentes ficou maior do que o divisor.
entendeu? E ainda caiu 51. 51 ele não tem uma divisão muito clara, né? Se fosse um número par ali, se fosse a outra relação 16, vamos fazer essa outra aqui, ó. Acho que vai ficar mais fácil, a 16 por 68. Porque quando eu for dividir 40 por 68, eu consigo chegar a números menores. Entendeu? Por exemplo, ó, vou facilitar. O 51 dentes ficou complicado. Vamos fazer aqui a de 68. Logicamente, a outra tem 16. Vamos testar primeiro a de 68. Vou apagar esse lado aqui. Nossa jogada aqui agora é essa relação aqui, ó. Nós vamos pegar aqui uma engrenagem grande, né, ó, com 68 dentes. Porque olha que é interessante aqui, ó, de 68. O que deu errado foi a de 58, 51 que é chato. 68. Quando eu pegar aqui, ó, voltas da manivela, eu tenho aqui 40 sobre 68. Vai dar menos que 1? Vai. Só que eu consigo fracionar isso aqui. Por exemplo, se eu dividir por 2, vai dar 34, né? Ó. Vai dar 20 sobre 34. Aqui eu dividi por 2. 34, se eu dividir por 2, dá quanto? 36, né? 17, né, não? 17. Olha lá, não tem um disco 17? Então eu vou dividir de novo aqui, ó. Eu vou pegar 34, isso aqui, ó, e vou dividir novamente por 2. Vai dar quanto? 10 sobre 17, tá certo? Isso. Pronto. Eu não tenho um disco de 17 aqui, ó. Logo, né, ó. Eu preciso, para usinar uma engrenagem de 68, eu preciso andar apenas 10 furos no disco, né, ó, de 17. Eu não dou nenhuma volta, porque ele é maior, né? A divisão dá menos que 1, entendeu? O que bateu ali naquela outra jogada foi justamente a 51. 51 é um número horrível, porque eu não tenho como multiplicar ou dividir ele por números que se enquadrem aqui, entendeu? Tá? Talvez eu teria que ficar tentando. Eu poderia multiplicar lá, por exemplo, 110, e aí dividir por um número depois que chegasse num fator aqui. Uma hora chega, tá? Mas dá muito trabalho. Deu para entender o 68 aqui, a jogada? Deu, professor, deu. Quando a gente dividiu por 40, como ele fica menos que 1, eu fui dividir por 2, deixa eu até corrigir esse aqui. Ó. Nós vamos fazer o de 16 também, só para pegar a relação das duas e colocar a resposta completa. Então aqui eu dividi por 2, né? Eu ter dividido por 4 direto. Ficou 20 sobre 34, dividido por 2 dá 17. Esse denominador, ó, a gente tem ele aqui, ó, né? Ó. Esse 17, ó, foi justamente esse que a gente chegou aqui. E aí, ou seja, eu preciso dar 10 furos no disco de 17. Ele vai chegar na posição. Vamos calcular aqui a de 16. Né? Então, essa aqui vai ser 16. Ele pegou ali junto, não sei por que esse aqui, ó. Ele vai pegar. Deixa eu apagar. Não, esse aqui não. Eu quero apagar só esses desenhos em cima. Pronto. Vamos fazer a engrenagem 16 aqui agora, por exemplo. Ó, 16 vai ser mais fácil, né? Se ela ser pequena, né? 16. Então, por exemplo, 40 voltas da manivela, né? Ó, vai ser 40 sobre 16. Quando eu vier aqui e fizer aqui a nossa equaçãozinha, ó, eu prefiro fazer assim que ajuda. 2 vai dar 38, né? Não, 34. 32, né? Olha aí, ainda bem que vocês estão acordados. Então, 2, 32, sobra 8, né? Então, ou seja, eu já tenho aqui 2 voltas, né? Ó. 2 voltas, que foi número completo, né? Ó. Mas sobrou 8 furos. Aí eu vou colocar aqui, então, eu tenho que fazer com 16 dentes, né? Ó. 8 sobre 16. Número bem fácil. Ó. Tem até 16 aqui, né? Ó. Ou seja, basta eu andar 8 furos no disco 16. Ó. Já dá aqui até a resolução que a gente tem, né? Não seria essa
a forma que a gente coloca, o número de divisões, ó, 12 dentes sobre 4 furos restantes. 8 furos sobre 16 que a gente deseja. Ou seja, aqui já dá até a nossa relação. 8 mais 8 furos no disco, né, ó, de 16 furos. Beleza, professor, isso fez mais sentido. O que matou a gente foi aquele 51. Pode ficar mais tranquilo. Isso aqui é bem mais fácil que você programar em Assembly, eu acho. Ó, se eu olhar aqui, qual que seria a minha resposta lá então, por exemplo? Né? Se eu voltar aqui para nossa atividade, tá? Como que eu preencheria isso aqui? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir ela de uma forma diferente, que aí dá para preencher nela. Só um minuto. Deixa eu ver se ele vai aqui. Abriu aqui, só um minuto. Tem que pensar um pouquinho aqui ele. Pronto. Então vamos lá. No meu caso aqui, né, ó, a engrenagem menor. Deixa eu só ativar minha caneta aqui. Vou colocar em azul aqui agora. Vou colocar uma espessura um pouquinho maior. Então a minha engrenagem menor teve 16 dentes. E a minha engrenagem maior 60, né? Calma aí. Vou puxar esse aqui para o lado, que aí eu vejo aqui minhas considerações. 68. Passo, vocês calculam, passo, módulo vezes π, altura do dente, né? 2,166 vezes o módulo 5, vocês calculam, A igual ao módulo, B 166 vezes o módulo, vocês calculam, os diâmetros, vocês calculam, né? Tem as formulazinhas, maravilha. Aí a resposta aqui embaixo, que ficaria associada àquela minha nomenclatura, né? Então, uma engrenagem menor aqui, ó, que tem 16 dentes, né? Número de furos do disco selecionado, né? Então, a minha engrenagem de 16 dentes, ela vai trabalhar 2 voltas. Aqui. Qual foi o furo com o disco, né? O número de furos do disco selecionado. Ficou até errado aqui, furo a avançar. Foi o disco de 16, que é 2, e aqui a gente vai avançar 8 furos, correto? A engrenagem maior, nossa, ela teve 68 dentes. Deixa eu só passar ela aqui para lembrar ela aqui. 68. Deixa eu marcar aqui, cadê a caneta? 68, né? Ó, vou preencher lá. Furos do disco selecionado. Opa, nós pegamos o furo de 17, né? O disco de 17 furos. Números de voltas. Não vai ter volta, vai ser 0 voltas. Só avançar 10 furos no disco 17. Seria essa a resposta, entendeu? Pessoal, lembrando que essa nomenclatura seria eu aqui, né? O André, ó. E a minha relação foi 4,25, né? Então, tem a de vocês aqui para vocês chegarem. Por isso que eu cheguei nessa relação de transmissão. Pessoal, deu para entender nossa lógica aí? Ou ficou meio complexo? Esse último exemplo deu para entender melhor. Deu, né? O que matou no primeiro foi 51. Tá? Mas pode acontecer com vocês, entendeu? Vocês acharem o número de dentes lá que não seja fácil calcular a divisão, você pula para outro resultado, outra jogada lá de simbologia, né? De fazer a jogada da divisão. Ok? Pessoal, vou disponibilizar essa atividade, já está disponível para vocês. Eu mandei aqui no grupo, né, do WhatsApp também. Coloquei lá no Uniform Online à disposição. Então, se a gente voltar aqui, né, ó. Aqui dentro do Qual o dia para entrega, professor? Então, estou pensando em colocar até sábado. Não coloquei aqui ainda. Vou deixar até sábado, porque aí sábado eu consigo olhar. Terça-feira eu devolvo para vocês. Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Sábado, dia 30, ok? Lembrando que a gente não tem aula quinta-feira, viu? Feriado aí. Beleza. Não pode ir para a praia, beleza? Tem que ficar em casa. Pessoal, alguma dúvida mais? Comentários? Vou disponibilizar já para vocês essa gravação. Vou colocar também aquela resoluçãozinha, as continhas eu jogo lá no grupo pra gente. E aí a gente chega à resolução da nossa atividade, beleza? Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição aí nos nossos meios de comunicação, né? WhatsApp, Torpedo, ok?
Qualquer coisa é só chamar lá e estaremos à disposição. Beleza? Obrigado pela atenção. Utilize o resto da live já para começar a calcular. Qualquer dúvida é só chamar. Grande abraço. Até terça. Até mais.